Olá, tudo bem? Paz. Você gosta de ler? Você ama estudar a palavra de Deus e compreende que você precisa reavivar o seu devocional? Eu tenho um presente para você comentar aqui nesse vídeo. Com muito carinho, preparei um material em PDF. Estou compartilhando gratuitamente para seu download, falando sobre reavivando o devocional. Eu tenho notado, observado, que nós como cristãos, estou generalizando, não temos apresentado ao mundo a resposta que o mundo precisa, e essa resposta é Cristo. Porque muitas das vezes nós andamos vazios de Deus, sem conteúdo, e andando também sem liga com Deus. Vendo em Daniel, que foi para a Babilônia, e eu comparo isso ao sistema do mundo babilônico que nós estamos inseridos. Daniel é daqueles que foram de Israel para o cativeiro, daqueles jovens. Ele foi o que demonstrou um grande diferencial já desde o início, quando não quis comer das iguarias do rei. O texto muito claro no capítulo 1 dizer que não foram seus amigos, mas foi Daniel. Daniel achou graça nesse posicionamento firme dele. E ao longo de todos os 70 anos do cativeiro babilônico, Daniel sempre tinha a resposta que os governantes precisavam, que a sociedade precisava, que a Babilônia precisava, e isso ele fazia até confrontando o pecado deles. E em todos esses textos em que Daniel dava a resposta, a Bíblia menciona algo muito impressionante sobre a vida dele, de que Daniel, sobre ele repousava o Espírito de Deus. Em Ezequiel, Deus testemunha sobre a vida de Daniel, da sua sabedoria e da sua santidade, que está lá registrado, e algo maravilhoso, que é o próprio Deus usando o Espírito Santo, o próprio Deus, né, o Espírito Santo usando o profeta Ezequiel, registra isso. Isso me levou a pensar o que tinha de Daniel que fazia com que ele fosse alguém diferenciado, mesmo diante daquele mundo do sistema religioso. E pude me lembrar, olhando para a palavra, nos textos, na palavra, em Daniel, que Daniel era alguém que meditava nas Escrituras e alguém que tinha uma vida fervorosa de oração. Daniel era alguém que desfrutava do fogo compartilhado, o fogo que iluminava a cabeça, mas também aquecia o seu coração. E diante disso, diante da oração que Daniel faz no capítulo 9, e claramente o texto nos mostra que Daniel ele entendeu pelos livros, especifica lá o profeta Jeremias, e então ele se colocou a buscar. Daniel entendeu os 70 anos do cativeiro, que era chegado o tempo final. Então, a vida devocional de Daniel, em meditar nas Escrituras com entendimento, fez com que ele mantivesse a sua vida de oração. É interessante estudar também a oração que ele fez. E dentro disso, eu compartilhei no mês de janeiro desse ano, 2023, com os irmãos da Igreja Bíblica Cristã em São Gonçalo, compartilhei na Escola Bíblica a respeito disso, de reavivar, a importância de reavivarmos o devocional. E conforme eu preparando o que eu compartilharia com os irmãos na meditação, fui deixando registrado em texto. Agora, alguns dias eu fiz uns ajustes, né? Acrescentei alguns textos bíblicos em alguns pontos e preparei esse material aqui que eu quero te mostrar, que é reavivando o devocional, o segredo espiritual para os últimos dias. Na realidade é que nós, discípulos de Cristo, nós não temos tido vida de oração e nós não temos tido vida de meditação nas Escrituras. Essa aqui é a realidade. É básico,
É simples, mas essa é a realidade. E separado aqui em 4 capítulos, o segredo espiritual para os últimos dias, que é essa parte introdutória. Falo disso, né, desse contexto, olhando para o texto, o que o texto nos apontava sobre Daniel, como ele era diferenciado ali, ele tinha resposta, que Daniel ele tinha luz, entendimento, discernimento espiritual, coisa que falta aos cristãos. Textos aqui que nos mostram de como isso é importante na vida do servo de Deus, no Novo Testamento, né? Na carta aos Filipenses, na carta aos Colossenses, e de que sobre Daniel estava o Espírito Santo, tá? Isso não foi ocasional, isso foi ao longo da sua vida na Babilônia. Sobre nós ele não está, mas no verdadeiro cristão ele habita. E aí vem discorrendo a respeito da importância de sermos cheios do Espírito Santo, né, alguns textos do Novo Testamento sobre quem é cheio do Espírito Santo, o que o texto mostra o que eles fizeram, e qual era o segredo de Daniel. Era exatamente esse que eu falei, né, dele meditar na palavra, de ter uma vida de oração. E no capítulo 2 eu falo sobre o fogo compartilhado, né? Eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falaram o Senhor ao profeta Jeremias. E depois no 3, e eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, né? Então nós não podemos, não devemos separar a vida de oração da meditação bíblica. Tem gente que pede muito para a vida de oração, se esquece da palavra, e o inverso também. Esses extremos são perigosos, ou a apatia ou o fanatismo, né? É importante crescer na graça e no conhecimento, crescer na graça e no conhecimento, conciliando o anseio pela presença ali na oração e a fome da palavra de Deus, né? Então, o verdadeiro fervor espiritual é o compartilhar de um mesmo fogo que, enquanto lança luz, está ateando fogo, gerando mente iluminada e coração aquecido. E aí dão várias bases bíblicas, né, de que o conhecimento não elimina o fervor, de que a Bíblia não separa as disciplinas espirituais, palavra e oração não separa. Isso é coisa de quem ser extremista de um lado ou de outro. No capítulo 3, como ler a Bíblia, né? Então, eu, Daniel, entendi pelos livros. Foi uma meditação pessoal, não foi um estudo bíblico coletivo, não foi uma pregação de algum religioso ali no cativeiro, não. Ele leu na Bíblia, né? Digamos assim. Ele leu e entendeu o que o Senhor falou por meio de Jeremias, tá? E o que ele entendeu? Os 70 anos eram chegados o fim, né? E aqui eu falo uma coisa muito importante sobre pesquisas sobre a nossa leitura, como anda a leitura no Brasil e também no mundo. A leitura bíblica é muito importante. Algumas abordagens equivocadas na leitura da palavra, na meditação, como meditar na Bíblia, né? Alguns pontos aqui. O primeiro deles, né? Não perca o foco do tema central. Falo sobre perguntas que devemos fazer para a nossa transformação. São 10 pontos importantes com os textos aqui no que eu me baseei para escrever isso aqui, tá? E no último capítulo falando sobre como orar a Deus, tá? O que Daniel fez? Como resposta do que ele leu na palavra, ele se colocou a orar. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Daniel 3, tá? Deus não ouve as nossas orações quando, inicialmente, eu abordei 9 e reescrevendo aqui o material, né, aprimorando, eu acrescentei mais 11 textos, tá? Então você tem pelo menos 20, talvez eu grave um vídeo aqui específico no canal só sobre esses 20, todos aqui. 20 razões bíblicas para Deus não ouvir a nossa oração. Então não é brincadeira.
Isso é muito sério, tá? Muito sério mesmo. O que Jesus nos transpareceu que para ele era a vida de oração, o contexto, né, da oração de Daniel. Essa oração era uma oração que significava o quê? Por que Daniel começou a orar? O que estava escrito no texto que Daniel leu e o fez orar? E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Daniel leu na Bíblia que ele precisava buscar a Deus de todo o coração. E para ele buscar a Deus de todo o coração foi fazer essa oração aqui, baseada na palavra, humilhando-se, confessando os pecados como sendo, da nação como sendo dele, ele participante, reconhecendo as suas misérias, dando nome aos bois, aos pecados do povo, e não fiado na sua própria justiça, mas entregando a Deus toda a glória. E depois, com base na oração, no modelo de oração que Jesus nos ensinou, como buscar a Deus em oração, como orar. Mateus 6, de 5 a 13, 20 pontos aqui, que eu enxergo, pelo menos, do que é a vida de oração. E eu acrescentei ao final de cada capítulo um link, confira em vídeo, porque como na nossa igreja os ensinos, as mensagens, as pregações são gravadas há muitos anos isso, então está registrado lá, foi publicado, Deus permitiu que fosse publicado, eu coloquei aqui, né? Caso você queira assistir, tá certo? Então, está disponível gratuitamente, faça o download quantas vezes quiser, pode compartilhar, não tem problema algum, fique à vontade. O importante é que esse material sirva para edificação, para crescimento, porque essas séries de vídeos que eu tenho compartilhado aqui no Você Tem Acesso, em 2022, começou com os PDFs, lembra? O material em texto de cada capítulo da Bíblia, depois as reflexões do ano passado, mais longas, né? De 15 a 40, 50 minutos, uma hora, uma outra passou um pouco, né? Mas para quê? Para te incentivar, seguindo o plano de leitura bíblica, que eu uso e recomendo desde o seu início. Por quê? E essas desse ano, né, no Meditando a Palavra, mais curtinho, 5 minutos, é de incentivar você a você ter o seu devocional pessoal com Deus. Entendeu? Você me ouve falar sempre isso. É para isso, esse é o motivo. Então, presente aí para abençoar quem queira meditar na palavra, estudar a palavra, compreendendo como ter a sua vida de oração, como ter a sua vida de meditação nas Escrituras, entendendo que isso é fundamental, é o nosso sacerdócio pessoal diante de Deus. Não adianta eu querer ser cheio do Espírito Santo com os irmãos no coletivo e eu não buscar isso no meu pessoal com Deus, tá? Não casa, mas que sirva para a edificação dos irmãos, para a glória de Deus. Amém? Seja sempre a Deus toda a glória. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.